E aí, pessoal, então, como eu falei lá no Stories, esse é um tema tão interessante que eu resolvi entrar aqui ao vivo para, inclusive, deixar registrado aí, né, esse papo que a gente vai ter sobre esse assunto do interesse nos estudos. O que acontece é que isso cada vez mais é comum. Eu sou professor, né, de criança, sou professor dos pais também na faculdade, e eu percebo, os pais relatam e eu percebo nas crianças como de fato o interesse nos estudos cada vez mais está diminuindo. E aí assim, tem uma gama de fatores que a gente tem que observar sobre isso, porque esse problema ele não surge sozinho, ele na verdade é resultado de algumas outras coisas. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação aos estudos é se as necessidades básicas da criança estão supridas. Dificilmente a criança ela vai ter condições de pensar em estudo, né? em conseguir desenvolver interesse nos estudos, quando o básico não está resolvido. Então, quer dizer, a gente percebe isso, as crianças cada vez mais com necessidades afetivas para suprir. Então, às vezes, a criança não está suprida afetivamente e isso reflete nos estudos. Uma criança que não tem uma base, uma segurança emocional estabelecida, consolidada, ela vai ter dificuldade de conseguir prestar atenção e de ter interesse por uma coisa se ela não está segura. Né? Quer dizer, você não tem o mínimo ali para se sentir seguro, para poder desenvolver outros aspectos da sua vida, consequentemente você não vai acabar se interessando. E aí a gente vai ter a questão às vezes da alimentação, às vezes que não está correta, não está ajustada. Também tem a questão do sono, uma criança que não descansa bem vai ter dificuldade para se concentrar, para estudar. A gente já viu isso nas famílias que a gente acompanha. Logo quando a gente começou a fazer uma assessoria pedagógica para as famílias, né, que praticam homeschool, a ideia era que a gente focasse só na parte pedagógica. E aí eu e Maia a gente foi percebendo que não era suficiente, porque a parte do estudo ela é como se fosse o telhado da casa. Ela existe em cima de outras estruturas. Então foi quando a gente começou a ver a necessidade de falar sobre sono, de falar sobre rotina, de falar sobre a importância do casal estar bem. Por quê? Porque todos esses elementos eles acabam afetando, né, diretamente a questão do estudo. Então quando a família, né, não tem não observa esses elementos, da criança dormir cedo, da criança acordar cedo, tudo isso reflete. Uma criança cansada não vai ter disposição para o estudo, não vai ter concentração para os estudos. Então, se a gente quer pensar em como ajudar a criança a ter interesse, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que estão as necessidades básicas dessa criança. Então, a gente tem que pensar como é que está a parte afetiva, se há uma presença ali dos pais, se há realmente uma ação dos pais nessa parte emocional da criança, se a criança está se alimentando bem, dormindo bem, se ela tem uma rotina organizada, porque isso vai fazer uma diferença em relação aos estudos, vai ter um impacto nos estudos, né? Um outro ponto para a gente pensar nisso é que além de a gente ter hoje, né? E aí muitos casos em que essas necessidades básicas da criança não estão atendidas, ainda tem o elemento que são os concorrentes do estudo. Quer dizer, hoje a gente tem muita mais facilidade para ter acesso a um telefone, para ter acesso a um videogame, para ter acesso a uma TV. E essa exposição, como a gente já tem tantas vezes falado aqui com vocês, essa exposição às telas, ela acaba sendo uma concorrência ao estudo. Quer dizer, é muito mais interessante estar com um vídeo, estar com um jogo, estar com uma tela, do que estar com um livro. A gente percebe claramente que a exposição das crianças a esses instrumentos produzem nela uma dependência desse tipo de interação. Então, quanto mais a criança vai sendo exposta, né, a videogame, a vídeos, o próprio cognitivo da criança se acostuma com o tipo de sensação produzida por esses instrumentos.
Quer dizer, não é a mesma coisa. O nosso cérebro ele não vai reagir do mesmo jeito a um jogo e a página de um livro. Então, a depender da exposição, da frequência diária que a criança é exposta, né, isso inclusive nos adultos. A gente percebe hoje os adultos que conseguem passar horas em séries, né, assistindo uma série episódio após episódio, mas que não conseguem ler 2 páginas de um livro que dorme. Então veja como a gente está de fato acostumado a seguir, né, a estar exposto às tecnologias, mas ao mesmo tempo, para esse processo do estudo, que continua sendo ainda muito manual, que ainda demanda que a gente gaste ali concentração, atenção, leitura, isso faz com que muitas crianças não tenham interesse pelo estudo, porque ele parece muito mais chato, muito mais devagar, muito mais lento, considerando que a gente tem todo um hábito de estar ali diante de um vídeo, numa velocidade, num colorido, numa interação. Então, esse tipo de coisa, de fato, tem sido, e talvez é um dos maiores, além daquele que eu estava falando agora, da gente não ter, principalmente a base emocional resolvida, uma segurança emocional. Eu já tive experiência de lidar com uma aluna, de não ter essa base emocional resolvida, e aí isso refletir lá na sala de aula, diretamente, não conseguir, não querer, não prestar atenção, fazer de tudo para estar chamando atenção, movimentando e causando, porque tudo isso vem como um reflexo de uma pessoa que não está ali bem resolvida nessas necessidades básicas. Além disso, a gente vai ter, a gente ainda vai ter a questão dos concorrentes. Então, esse de fato acaba sendo um problema. Uma criança exposta com frequência às telas, ela vai ter dificuldade de ter interesse para pegar um livro. Ela vai ter dificuldade de passar tempo fazendo a caligrafia, estudar tabuada, estudar uma leitura. Então, isso de fato vai acabar atrapalhando e refletindo nos estudos. Então, a gente aí já vai tendo a importância de checar como é que estão as necessidades básicas. Então, a Ellen dizendo aí, né? Eu mesmo não consigo dar logo sono. Então, isso acontece muito. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe esse elemento, a gente às vezes consegue passar horas na frente da televisão. Então, para ver como o nosso cérebro está acostumando e acostumado e dependente dessas interações mais rápidas, mas que quando a gente vai para um processo mais manual, a gente acaba achando ele enfadonho, chato, sendo que de fato ali vai fazer uma diferença enorme, né, para a aprendizagem. A gente já sabe que existe uma diferença entre você aprender por um vídeo e você aprender ali, num relacionamento com alguém, com um livro. É diferente a aprendizagem. Então, isso de fato pode ser um dos fatores que faz com que, e tem feito, as crianças não terem tanto interesse. E aí, nesse aspecto, entra uma outra questão, que é o exemplo. Então, quando na rotina da família não existe esse elemento do estudo, os pais vão ter dificuldade, né, de conseguir que as crianças também desenvolvam isso. Quer dizer, quando na família não há o hábito da leitura, não há presença de livros, não há um tempo de estudo, quando as crianças não veem os pais fazendo isso, elas também vão ter dificuldade de fazerem. É uma consequência da rotina. Por isso que você ter esse elemento de leitura, o elemento do estudo, quer dizer, a família parar um momento ali para concentrar, para estudar, né? Cada um dentro de um tema da sua faixa etária, mas isso vai refletir no interesse da criança. É diferente quando a família tem uma rotina, quando esse elemento está dentro daquilo que a família vive. Então, ter o exemplo faz uma diferença enorme. Inclusive, a gente acompanha uma família que começou a fazer homeschool e a mãe não gostava de estudar. A mãe tinha dificuldade em lidar com o estudo. E aí, por conta do filho, que aí ela precisava estar ali se dedicando ao estudo, de ver os materiais que a gente estava encaminhando, prestando atenção em preparar o material para aplicar com o filho, nesse roteiro dela se dedicar pelo filho, hoje ela mesma é uma estudante.
Hoje ela mesmo desenvolveu o gosto pela leitura, pelo estudo, pela aprendizagem, e isso reflete diretamente nele. Então veja que, à medida que a gente começa a se expor, né, às leituras, ao estudo, isso reflete na nossa rotina e reflete na criança. Então é muito importante a presença dos pais nesse sentido, porque vai fazer uma diferença quando as crianças percebem que os pais também têm o interesse, têm o desejo de estudar, né? A gente realmente vê dentro disso que facilita também o processo, ajuda a criança a ela poder ter gosto pelo estudo quando, além de ter as necessidades básicas, além da gente ter visto essa questão dos concorrentes, então quando a gente consegue diminuir a frequência do uso da criança, da exposição da criança às telas e tal, a gente realmente vai conseguir ali ir trazendo a criança para dentro dos estudos. O outro ponto é se isso está na família. Então a família tem uma rotina de estudo. E também a gente usar os interesses da criança para, a partir do interesse da criança, a gente ir construindo um caminho. Eu lembro que quando eu terminei eu estava lá no terceiro ano do ensino médio, eu mesmo não gostava de fazer, de leitura, de ler. Oi, Janaílma, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está falando agora sobre desenvolver interesse nos estudos na criança. Como é que a gente consegue isso? Então, assim, eu mesmo não tinha interesse por leitura lá no terceiro ano. Mas aí, quando eu saí, foi engraçado até porque foi uma coincidência. Quando eu terminei os estudos, eu encontrei um tema que eu comecei a ter muito interesse por um tema. E aí, a partir desse tema que eu fui tendo interesse, eu comecei a ler por causa desse tema. E eu fui lendo só sobre esse tema e a partir disso eu comecei a gostar de leitura. E hoje eu leio de tudo. Então assim, veja como a gente começar por uma área de interesse pode refletir, pode ajudar. Então, às vezes os pais querem que a criança goste de estudar, mas nem sempre os assuntos que a criança está exposta de fato chamam a atenção da criança, de fato trazem o interesse da criança. Então, se você quer conseguir gerar esse interesse no teu filho, é interessante que você escolha um tema da área de interesse dele. Você pode pegar, por exemplo, seu filho lá gosta de um desenho, usa esse desenho, né? Faz ele escrever algo sobre esse desenho, faz ele desenhar algo sobre esse desenho, faz ele falar sobre esse desenho. E aí você começa, a partir daquele gosto que a criança tem, a desenvolver várias temáticas. Inclusive dentro do homeschool, esse é um método conhecido como estudos de unidade. E quando você escolhe uma temática e a partir dela você desenvolve todas as disciplinas. E isso facilita para a criança, inclusive, poder ganhar gosto nos estudos. Então é interessante, tem criança que gosta de carro, usa os carros. Tem criança que gosta de planta, de animais. Você vai usar a área de interesse da criança para, a partir daquilo, você trabalhar português, matemática, ciências, história, geografia, todas as disciplinas que você pense em trabalhar, você consegue trabalhar a partir de áreas de gosto da criança. Isso vai fazer uma diferença enorme, vai facilitar para que a criança se aproxime das temáticas, das leituras, né? Então, pode ajudar bastante. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu anotei para falar. E um outro elemento que a gente pode pensar a respeito disso é a questão da gente não só terceirizar esse assunto, né? A gente tem assim acompanhado famílias que pensam e praticam homeschool de forma mais integral, né? Quando de fato a família assume os estudos da criança, mas essa não é a única opção, né? É possível, e é o que de fato a gente quer desafiar os pais através da nossa consultoria, é que todos os pais sejam ativos na educação dos filhos. Independente se você vai fazer homeschool, se seu filho está na escola, esse não é o ponto. O ponto é a ação dos pais dentro
da educação dos filhos. A gente já sabe, já há pesquisas que mostram isso, que quando os pais demonstram interesse pelos estudos da criança, e não só isso, mas participam, estudam juntos, incentivam, estudam também, isso faz com que a criança se desenvolva muito mais, tenha muito mais facilidade para aprender, para gostar dos estudos quando a família está envolvida. Então, independente se você está fazendo homeschool ou não, pense em homeschool ou não, a questão é que você pode estar presente, agindo nos estudos do teu filho, né? Fazendo mesmo que parcialmente ali as atividades, as leituras. E por isso a gente incentiva tanto que os pais façam leitura em voz alta para os filhos todos os dias. Porque essa pode ser uma atividade que é simples, não gasta nada, não precisa comprar nada. Geralmente a gente já tem o material em casa, né, para a gente fazer leitura em voz alta. E travou aqui, que pode fazer uma diferença enorme na aprendizagem da criança. Então, se a gente puder, né, estar presente nos estudos das crianças, isso facilita. Já se sabe que uma criança aprende com mais facilidade quando ela está lidando ali com uma pessoa que ela tem uma afetividade, que ela tem um carinho. Então, por isso que a presença dos pais dentro do estudo das crianças faz com que elas desenvolvam mais rápido. Então, a gente está falando aqui hoje sobre estudos, né? Teve uma pessoa que fez uma pergunta lá na caixinha, e aí eu decidi, não, eu vou abrir uma live para falar isso, porque eu queria deixar essas informações salvas aqui para vocês. Então, para a gente resumir aqui, se a gente quer formar o interesse na criança, incentivar o interesse da criança nos estudos, então a gente precisa observar algumas coisas. Primeiro, se as necessidades básicas da criança estão supridas. Como é que está o afeto para essa criança? Como é que está o sono dessa criança? Como é que está a alimentação? Como é que está a rotina dessa criança? Né? Isso vai refletir diretamente nos estudos. Outro ponto é como é que essa criança lida, qual é a frequência que essa criança está exposta às telas. Porque isso realmente é uma concorrência forte aos estudos. Porque a gente já sabe que crianças que estão muito expostas vai diminuir o interesse delas, a frequência de estudo. Então, a gente tem que cuidar desses concorrentes, né? Natural. Se a gente diminui os concorrentes, facilita para que a criança se interesse pelos estudos, pela leitura. E aí a outra questão é se tem o exemplo dentro de casa. Qual é a presença dos pais nesse sentido? Os pais gostam de ler, os pais demonstram interesse, porque é muito difícil que as crianças sigam algo, produzam algo que elas não veem nos pais. Né? É importante que os pais também tenham esse modelo, tenham esse exemplo, para que eles consigam estabelecer isso nas crianças. Então, ter o exemplo, ter uma rotina de estudos e utilizar áreas de interesse da criança para conduzir os estudos dela. Então, queria deixar isso para vocês. Foi só mesmo assim para a gente registrar esse conteúdo. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem a partir desse tema, manda lá na caixinha e a gente vai conversar mais sobre isso. Um dos elementos mais importantes que a gente observa nisso é a presença dos pais. Quanto mais os pais se interessam e participam, incentivam e estudam também, as crianças naturalmente assumem um ritmo de estudo bem interessante. Então eu vou deixar salvo essa live, esse vídeo aí para vocês observarem esses elementos que podem fazer uma diferença enorme dentro da disposição da criança em relação aos estudos, tá bom? Forte abraço para vocês e mandem lá perguntas para a gente ir conversando. Um abraço.